Boa noite, pessoal, tudo bom? Hoje eu quero trazer um tema aqui bem importante. O Renato já abordou, que é o tema da meontologia, né, do meon. Eu quero partir das premissas do livro Filosofia Concreta, do Mário Ferreira dos Santos, no capítulo tema do meon. Eu vou ler e tecer alguns comentários, né, eu acho isso importante. Diz o Mário Ferreira dos Santos: verificamos que o nada absoluto seria a ausência total e absoluta de qualquer coisa, ou seja, a ausência total e absoluta de qualquer ser, e a negação absoluta do ser. Esse nada chamamos de nihilo. Verificamos ainda que tal nada é absolutamente falso, porque alguma coisa há, e o que é suficiente para refutá-lo totalmente. Veja, o Mário inicia o capítulo, o tema do Meon, abordando o primeiro aspecto do nada, que seria o nihilo, que seria o nada absoluto. Como sabemos, o nada absoluto é uma impossibilidade. Não existe nenhuma possibilidade no nada absoluto. Não existe nenhuma positivação no nada absoluto. Então, o Mário constrói todo o seu castelo concreto, no livro Filosofia Concreta, a partir dessa sentença extramentes. Quando digo extramentes, é uma sentença que não depende do homem. Então, não depende do Mário, não depende do Aristóteles, não depende de ninguém. Só depende do Deus totalmente outro, ou seja, do um primordial, porque alguma coisa há, só há a partir dele. Ele é o causador, não sofre nada, mas ele causa tudo. Ele é o eterno que tudo fez. Então essa divindade, esse Deus, esse um primordial, tudo gera. Então, mesmo antes de trabalharmos a ideia de uma criação cronotópica, ou seja, da temporalidade, a tese do Mário ainda continua fazendo totalmente sentido. Alguma coisa há. Agora, na linha temporal, pensar o nada absoluto é simplesmente impossível. Não tem como pensar o nada absoluto, porque alguma coisa há e o nada absoluto não há. Aí o Mário diz: o nada absoluto é por ser impossível, é impossível. Nada pode. Então, o nada absoluto, nada pode. Então, não faz sentido problematizar, pensar, cogitar o nada absoluto, o nihilo, como o Mário chama aqui. Então, esse é o primeiro nada. O Mário vai trabalhar mais 3 tipos de nadas, e um deles é o meon. Eu vou continuar lendo aqui. Examinamos o nada relativo. O nada, a ausência de alguma coisa determinada, que verificamos não contradiz a tese fundamental da filosofia concreta, porque alguma coisa há, não contradiz, alguma coisa não há. Esse nada relativo é positivo, por referência, porque se refere à ausência de algo que há ou pode haver. Então aqui o Mário vai trabalhar o nada relativo. O que é o nada relativo? O nada relativo está cronotopicamente, ou seja, diante a realidade existente, trabalhando a finitização. Então quando a gente olha para o mundo das coisas, enquanto a sua matéria e forma, ou seja, sua morfé, sua rilé, o que a gente vai observar? Vai observar que há ausências. A ausência aqui entende-se a partir de um princípio de finitização. Tudo é finito na realidade cronotópica. Aquilo que o Mário vai chamar de contexto beta. Então, no contexto beta, tudo é finito. No contexto beta, sempre vai haver finitizações. Mas, Anderson, não existe uma positividade na finitização das coisas a partir daquilo que São Tomás de Aquino chamava, os escolásticos, né? Chamava de evo eterno. Sim, a evo-eternidade é um ponto muito importante. Mas quando a gente trabalha cronotopicamente, sistentemente, diante o mundo das coisas, diante a realidade, ou seja, o eu, segundo princípio, diante a realidade, terceiro princípio, junto com outros, quarto princípio, a gente observa esse fator que não anula a primeira tese ferreiriana, alguma coisa.
Então, dizer que o nada relativo possui positividade é algo que a gente encontra na primeira. Você é finito. Então, existe ausências na sua própria existência. Então, tudo que existe, porque tudo que existe é limite, existe a partir dessa positivação do nada enquanto ausência. Do nada enquanto ausência. Poderia pegar aqui, por exemplo, uma analogia ordinária. Como, por exemplo, até usei essa analogia. Um copo com água, agora, enquanto ato, possui água. Mas depois que eu beber essa água, não vai ter mais água. Vai haver um nada ali. Seria um exemplo ordinário, a partir daquilo que o Mário Ferreira dos Santos vai chamar, na sua década sagrada, de lei da relação, enquanto acidência. Claro, ele está trabalhando aqui a acidência da relação enquanto categoria. E isso é muito importante, muito importante. Então, o nada relativo é outra positividade muito importante. Então, primeiro ponto, nada absurdo. Segundo ponto, nada relativo, possui positividade na realidade cronotópica. O Mário continua. Outro nada que examinamos é o vazio, que cercaria o ser, um oceano infinito de nada cercando ilhas de ser, como se depreende das concepções atomistas adinâmicas que já examinamos. É o nada vazio, que demonstramos ser improcedente e falso. Então, o terceiro nada já é negativo, seria o tokenon, o nada vazio. Seria, como diz o Mário Ferreira dos Santos, o vazio cercando o ser. Isso é uma impossibilidade. Não tem como o vazio cercar o ser. Ou é não ser ou é ser. Não tem como o ser e não ser ser ao mesmo tempo. Não tem como. Ah, mas Anderson, há um lógico brasileiro chamado Nildo da Costa que provou que a partir da lógica paraconsistente que é possível desvirtualizar aquilo que Aristóteles chamava de lei da contradição, da não contradição, perdão. Bom, eu entendo que a lógica é importantíssima, mas a lógica sem referente, sem a carne da realidade, de nada vale. Então, quando a gente pensa que esse dançar, vamos dizer assim, né, do ser e não ser ao mesmo tempo, é tipo pensar o círculo quadrado. Já viu aquelas ideias? Se Deus é tão poderoso, porque ele não pode criar uma pedra que nem ele pode levantar? Nem ele pode levantá-la. Já viu essas incongruências ilógicas? Então isso aqui é ilógico. É ilógico. Então tokenon é ilógico. Por que é ilógico? Porque não existe o quadrado redondo. Não existe o quadrado redondo. Isso é uma impossibilidade ôntica e também ontológica. Enfim, esse é o tokenon. É o nada vazio. E agora vem a positividade do tema do Meon. Veja o que o Mário Ferreira dos Santos disse. Resta agora examinar outro nada, o não ser, me-on. O meon pitagórico platônico, do grego me, não, e on, ente. Não ente, não ser. O outro, o allos, de que falava Pitágoras, que se apresentou a muitos como uma afirmação dualista, assim erradamente atribuída a Platão. Sobre esse nada, veja o que Mário diz, sobre esse nada, de que ainda não falamos, desejamos agora especular, porque é ele de magna importância para o exame do tema da criação. Temos assim 4 espécies de nada: o nihilo, o nada relativo, o nada vazio, tokenon, de Demócrito, e
o não ser, que chamamos aqui de meon. Passamos, pois, ao seu exame e às teses que dele decorrerão, com a respectiva demonstrações. Então, esses são os 4 aspectos que a gente pode trabalhar no tema do nada. 2 positivas-se, 2 negativas-se. 2 são verdades e certezas. 2 são inverdades e incertezas. Então veja que existe aqui uma dualidade, né? Quaternária, que são 4 tipos de nadas que acabam se dualizando em positividades e impositividades, negação e positivação, verdade e mentira. Então esse é o primeiro tópico. Agora veja o que eu acabei de falar logo no início da minha fala. Não tem como trabalhar o meon sem o ser supremo. Isto é, não tem como trabalhar o meon sem o contexto alfa. E lá no livro Filosofia Concreta, na tese 221, Mário diz: a infinita potência ativa do ser supremo corresponde a uma infinita potência passiva. Então, para Mário Ferreira dos Santos, a onipotência do ser supremo indica potência ativa infinita e poder de atualizar sem restrições tudo quanto é possível. Então, isso aqui se correlaciona com aquilo que o Santo Anselmo trabalhou também na temática do contexto alfa, o ato puro, o supremo. No capítulo 9, no livro Monológio, o Santo Anselmo, ele diz o seguinte: é evidente, portanto, que antes que todas as coisas fossem feitas, já existia na inteligência da natureza suprema a essência. Veja, vamos pensar que esse primeiro postulado do Santo Anselmo. Antes que todas as coisas fossem feitas. Veja, a gente não pode trabalhar enquanto ato a criação. Por isso que o Mário falou que o tema do meon é um tema que trabalha a criação. E nós cristãos, muitos cristãos que estão no grupo, acreditam que houve uma criação. Lembrar da sabedoria judaica? Bereshit bara Elohim et Hashamaim et Aresh. No princípio criou Deus os céus e a terra. Veja, trabalhar o tema do meon é trabalhar a temática do ser supremo e a temática da criação, criatura e criador, infinito e finito, o ser supremo e o ser relativo. Lembra como eu falei no último áudio? O ser relativo dá positivação para o nada relativo. Enfim, todas as coisas nem sempre existiam enquanto ato. Lá no grupo intuitivo, acho que foi uma das primeiras polêmicas que eu estava trabalhando isso aí. Usei algumas categorias do Doiver, deu até uma polêmica. Mas vamos retornar a essa temática. Quando a gente olha para o ente, quando nós observamos um ente e buscamos a sua decrescência, o que vai acontecer? Olha para o ente. Todos os entes tiveram um começo e vai ter um fim. Esse começo é uma antecipação que vai se desenvolvendo até um dia ele vai ter um fim. Isso é criatura. Mas quando a gente olha para o ente de modo retrocepatório, não andar para trás, temos uma decrescência. Ou seja, é possível observar o ente
e decrescer com. Então, a minha ontologia vai fazer o caminho ao contrário. Se temos a busca pelo crescer com, também temos a busca pelo decrescer com. Aqui entra a positividade da minha ontologia. Então, eu decresço o ente, chegando aonde? Até chegar no um primordial, que seria o anti-rem. Lembrar da pergunta da quinariologia? De onde eu vim? Essa pergunta, ela é também meontológica. A meontologia entra ali. Eu estou fazendo a pergunta decrescente. Mas antes, e a pergunta para onde eu vou? A pergunta para onde eu vou só é possível a partir da medialidade, né? Então eu preciso passar pelo fato até chegar no depois do fato. Mas a pergunta de onde eu vim, não necessariamente de modo platônico precisa do fato. Mas o fato está aí. Não podemos anular o fato. Quando eu digo fato, eu digo a realidade. A realidade está aí, então não podemos anular a criação, a realidade. Então, quando a gente faz o processo de voltar para trás, a temática da minha ontologia nos toma. Então, decrescer com. Então, eu vou decrescendo a criação até chegar na minha ontologia. É por isso que esse afirmativo do Santo Anselmo faz todo sentido. Quando ele diz: é evidente, portanto, que antes que todas as coisas fossem feitas, já existia, perdão, eu estou cansado hoje, estou lendo tudo errado, já existia na inteligência da natureza suprema a essência, a qualidade, a maneira como haveria de ser. Aí vem a temática, que eu até expliquei isso lá no intuitivo, logo quando eu entrei, do neoplatonismo, do Plotino. Vocês conhecem a tríade, né, do Plotino: o uno, o nous e a alma. A alma ali como operandi mundi, a operação, o logos enquanto emanação. Mas entre a operandi mundi e o uno, temos o quê? Temos o nous. Nous ali pode ser traduzido como espírito, etimologicamente é traduzido como espírito. A noologia, né, que o Mário trabalhou, por exemplo. Mas o Plotino vai tomar ali o nous enquanto inteligência divina. Então, quando Santo Anselmo ele diz a essência, a qualidade, a maneira como haveria de ser, nem sempre existiu, ele está trabalhando justamente o ato. Então, qual é a sentença que eu concluo aqui? A sentença é essa: antes de tudo ser enquanto ato, tudo existia, e existia de modo eterno. Logo, enquanto potência, a criação é eterna porque é participante do um primordial, na sua nous. Então, tudo existia na inteligência divina. E tudo existia ôntico e ontologicamente. Então, quando São Tomás de Aquino, Aristóteles trabalhava a ideia de eternidade do universo, ela só pode ser trabalhada dentro dessas categorias de ato, que é conceitos aristotélicos, ato e potência. Enquanto potência, ela sempre existiu na nous. Enquanto ato, nem sempre existiu. Até porque, se dissermos que o universo, a realidade, a criação, sempre existiu enquanto ato, estaremos deificando a realidade. Ou seja, mataremos a distinção criador e criatura. E a criatura nunca vai ser como o seu criador. E aqui, já deixando claro, não estou cometendo o erro de achar que o ser, ao regredir de modo decrescente, vai se interligar com... Não, isso é impossível. A criatura nunca vai ser como o seu criador. Mas é totalmente possível pensar a partir dessas categorias, ora platônica, ora aristotélica,
a mentologia. Então a mentologia é um tema muito rico.